Segundo uma estatística norte-americana, todo vendedor precisa fazer no mínimo 5 follow-ups até você conseguir se conectar com o tomador de decisão, com alguém que pode de fato comprar o seu produto ou o seu serviço. E no meio desse caminho existem vários nãos, exatamente. A rejeição está presente dentro da profissão de vendas. E no episódio de hoje, eu e Daniel Mestre vamos discutir como você pode lidar melhor com o não e, claro, vender mais. Então roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo, não presencialmente, virtualmente, está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre como não levar o não, como não levar a rejeição em vendas para o lado pessoal, meu amigo. É um desafio para grande parte dos vendedores, direi mais, é um desafio para a humanidade, Lê, porque o medo da rejeição está entre os 5 principais medos da humanidade, cara. Acho que perde pro medo de morrer. Caraca, né? É incrível isso, é incrível. Mas, cara, para quem ainda não tá tão familiarizado, o que é uma rejeição na sua visão, Dani? Vamos lá, cara. A gente pode levar isso para quando você toma um não, né? Você ser rejeitado. Pode ser você tomar um não de uma prospecção que você está fazendo, de uma proposta que você ofereceu. Não é um não pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o episódio, né? Não é um não para a sua pessoa, é um não para uma proposta, um não para uma tentativa de contato, né? Mas, quando a gente está falando comercialmente, você ser rejeitado dentro de vendas está ligado a você receber nãos dentro do processo, né? Quando a gente fala, né, da humanidade ter medo de rejeição, é de ser abandonado, ser largado, término de relacionamento, tem a ver com rejeição, né? O nosso cérebro não sabe o que é comercial, o que é relacionamento, o que é afetivo, o que não é, e muitas vezes encara todos esses nãos da mesma forma, né? E como a relação com a rejeição a gente constrói desde pequenininho, né? Então, se a gente tinha a atenção dos nossos pais, por exemplo, de forma mais afetuosa e mais tranquila quando pequenos, a gente tem menos um problema com rejeição. Se existiu ali na infância características de ser rejeitado, seja por pais, por irmãos, na escola e tudo mais, isso fica muito dolorido dentro da pessoa, inclusive na fase adulta, né? É um lugar muito mais dolorido. Então tem gente que tem esse lance com a rejeição mais ardido, né? Um pouco mais sensível. Tem gente que toma não adoidado, né, Lê? E isso não interfere muito na pessoa. E tem gente que, inclusive, acha que não serve para trabalhar com vendas por causa disso, né? Porque não sabe levar o não de uma forma esportiva e tranquila ali, sem que isso machuque demais, né, Lê? Exato, exato. Na verdade, o não tem CPF, né, cara? Ele não é sobre você, ele é sobre a situação. Vamos imaginar que você trabalha com. Vou usar o mesmo exemplo que a gente usou na semana passada, no episódio da semana passada. Vamos supor que você trabalha com um software para gestão. E aí você vai conversar com uma empresa que acabou de trocar a diretoria, né? O diretor saiu, entrou um outro e tudo mais. O teu produto é ótimo, o fit com esse cliente, ou seja, a aderência com esse cliente é ok, é um cliente que está dentro do teu perfil de cliente ideal, né? Só que o cliente ele vira para você e responde: olha, eu não quero conhecer, eu não quero agendar uma reunião porque não é a minha prioridade agora, né? Então isso não tem nada a ver com a sua competência como profissional, com o seu produto, com o seu software, mas sim com o timing do cliente. Isso não deixa de ser uma rejeição, mas uma rejeição até que momentânea. E a gente dá esse exemplo porque, vou trazer 2 dados para o amigo ouvinte. 74% das empresas não bateram suas metas no ano passado, né? Essa é uma pesquisa da RD Station, chama Panorama de Vendas. E o cenário econômico exige resiliência, planejamento e funil de vendas consistente.
Quando a gente olha para a empresa, 3 elementos: resiliência, planejamento e funil de vendas consistente, né, com bastante volumetria de oportunidades. E aí a gente teve acesso a uma apresentação do Terra.com, falando no cenário econômico, dizendo que 80% dos consumidores abandonam compras após experiências ruins. Então isso ressalta que a rejeição pode vir de falhas no atendimento e nem sempre do vendedor, porque às vezes você pode ser atendido por uma outra pessoa da empresa, a pessoa que vai prestar o serviço, que vai fazer a entrega, e aí por ter sido uma má experiência, você acaba não optando mais por comprar daquela empresa, né, Dani? E aí vem, né, o primeiro tópico que eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui, para justamente o nosso amigo ouvinte sair daqui com bastante material para aplicar, para colocar a mão na massa. Dani, eu queria perguntar para você por que a rejeição em vendas ela mexe tanto com o emocional do vendedor e por que isso é mais comum do que nós imaginamos? Justamente porque as pessoas têm dificuldade de separar o não da pessoa com o não que você deu o exemplo ali. Né? Esse não que você colocou é um não naquela situação. Hoje temos outra prioridade e não vamos avançar por causa disso. Né? Então, tem gente que, ai, nossa, é por eu não conseguir vender, eles têm um problema comigo, fui rejeitado. Cara, não tem nada a ver com você, tem a ver com as prioridades da empresa. Né? Eles não fecharam com você e não vão fechar com ninguém. Né? Tem um segundo ponto que pode ser um pouco mais desafiador, que é quando, Leandro, fechamos com o seu concorrente e temos um contrato de 1 ano. Então, qualquer coisa a gente se fala no ano que vem. Né? O não também não foi pessoal. Você pode ter feito um trabalho maravilhoso, você pode ter feito o seu processo direitinho, eles optaram pelo concorrente. Né? Não quer dizer que você fez nada de errado, não quer dizer que você é uma má pessoa, não quer dizer que você não sabe fazer o seu trabalho, mas muita gente leva isso para o lado pessoal, principalmente porque compraram de outro. E aí existe um elemento de comparação. Né? Puxa, preferiram comprar do Leandro do que de mim. O Leandro é muito melhor do que eu. E aí você entra em comparações que muitas vezes são imaginárias, tá, Lê? Porque se você for olhar para. Você deu o exemplo de software, né? Então, poxa, eles escolheram uma proposta diferente, né, da que você apresentou. Eles estão levando em consideração dinheiro, eles estão levando em consideração critérios técnicos que foram avaliados ali, eles levaram em consideração a marca, eles levaram em consideração o escopo do projeto, qual software atende melhor, a usabilidade, a carinha do sistema, pode ser valor, pode ter entrado em algum ponto, cara, gostamos mais de se relacionar com essa empresa, pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas se você pega Tá. esse não de um lugar de eu não sirvo para nada, eu nunca consigo vender, você começa a se depreciar de um jeito que talvez não seja a verdade. Né? O que aconteceu foi escolher um concorrente. Você pode olhar para isso de uma forma diferente, ao invés de só pegar o chicote e começar a bater nas suas costas. Né? Essa questão da comparação e de achar que você é pior do que as outras pessoas, ela não é um lugar justo. Tá? Então, eles podem ter comprado. Cara, a gente já perdeu contratos por todos os motivos possíveis, porque a gente está vendendo todos os dias, a gente tem uma boca de funil grande, né? Já teve cliente que não comprou de mim e virou amigo meu, pô. Então não tem nada a ver com a pessoa. Uhum. Pessoalmente, eles gostam muito do Daniel e a gente conversa até hoje, e naquele momento, por algum critério, eles escolheram outro profissional, outra empresa para se relacionar. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Né? Naquele momento específico, desse exemplo, eles preferiram ir com uma empresa que tinha valor mais barato. Né? Eles tinham menos budget disponível, eles foram atrás de um concorrente mais barato e beleza. Inclusive falou, cara, a régua lá embaixo.
né? E a gente tem um relacionamento super bom, somos amigos até hoje, porque ele gostou bastante do tipo de atendimento, do tipo de profissional, e tá tudo certo. Então você percebe que quando a gente leva o não pro lado pessoal, única e exclusivamente, a gente tira todos os outros aspectos e todos os outros critérios que foram utilizados na escolha, e a gente coloca só a gente, como se a gente fosse o ponto central. O vendedor Uhum. muitas vezes é importante, mas ele não é o único critério, né, Lê? Tem muita É, coisa envolvida na tomada de uma decisão B2B. Dentro desse quesito de comparação, as pessoas sofrem muito. Né? Se você levar o não para o lado pessoal, se você achar que isso depõe contra a sua pessoa, dificilmente essa pessoa, quando ela ganha o contrato, ela fala: nossa, eu sou muito melhor do que o meu concorrente e tudo mais. Ela só vai para esse lugar quando ela perde. Quando ela ganha, ela tá. nem faz o mesmo tipo de comparação. Ela não acha que ela é melhor do que os outros. Ela fala: nossa, graças a Deus, esse fechou comigo, nem acredito. É sempre negativo em cima de si próprio. Né? Esse tipo de mentalidade dificulta demais o trabalho em vendas, porque se a gente vai olhar o topo do funil, né, Lê? Oxe, cada pessoa que não quer falar com você e desliga na sua cara, você achar que isso é um voto contra a sua pessoa, que ninguém gosta de você, ninguém nem te conhece. As pessoas não tem nem como te julgar porque nunca conversaram com você. E você está deixando essa reação das pessoas de tipo, não posso falar com você agora e desliga, interferir no seu valor como pessoa, bicho. É porque, Dani, nesse âmbito específico, a gente está considerando muito a nossa identidade, né? Muitos vendedores, sem a clareza sobre o assunto rejeição, resiliência emocional, eles acabam confundindo quem eles são com aquilo que eles entregam, com o produto que ele vende ou com o serviço que ele vende. E aí, quando você atrela a tua autoestima ao resultado, né, a venda em si, cada não vira, cara, vira um golpe na sua identidade, né? Então é o Leandro dos supervendedores, né? Parece que é o Daniel dos supervendedores. Parece que os supervendedores e o Daniel eles estão entrelaçados, né? O Leandro, tal. Então cada não que de repente um ouvinte dá para um dos nossos treinamentos é como se a gente sentisse no corpo, né? E não é verdade. Tem um ponto dentro do que você falou que é extremamente importante, Lê. A gente só tende a levar o não para esse lugar em específico se falta autoconhecimento. Porque se você sabe exatamente quem você é, o que você é capaz de fazer, o quão bom você é no que você faz, os problemas que você resolve, se você tem esse autoconhecimento em dia, se você tem a sua autoestima minimamente trabalhada, você não depende da validação externa. Certo? Isso. Se eu sei do que eu sou capaz, se eu sei quem eu sou como pessoa, se eu estou tranquilo com os meus valores, com a minha integridade e tudo mais, quando alguém me rejeita, aquela pessoa pode falar qualquer coisa, né? Eu falo assim, Exato. nossa, olha a opinião da pessoa, ela não me conhece e ela está falando tudo aquilo, né? Ela está errada, certo? Exato. Ela está É errada. isso aí. Se eu chegar para você, Leandro, e eu falar para você que você é uma pessoa extremamente atrasada e que isso de jeito nenhum que é possível, que isso é a maior falta de respeito que existe, o que você vai achar, Leandro? Você vai falar assim: eu não sou atrasado, eu sou pontual, eu não chego atrasado. Só que você tem clareza de que você é uma pessoa pontual, certo? Você tem Aham. clareza que você é uma pessoa pontual. Então você pega essa crítica e você fala assim: nossa, totalmente infundado, não tem nada a ver, eu não Uhum. preciso nem me preocupar com esse feedback, porque eu não sei da onde o cara tirou isso, né? Uhum. Mas é porque você tem ciência do que está dentro de você, né? Se você não tem ciência do que está dentro de você e você está pegando a opinião dos outros para validar, quando alguém te chama de atrasado, quando alguém te chama de qualquer nome que seja, né? Não, porque esse preço é um absurdo, Leandro, isso é caríssimo, isso é roubo. Você fala assim, nossa senhora, será que eu estou roubando as pessoas?
Você coloca em Uhum. dúvida tudo que você está fazendo, porque você não tem clareza interna dos seus valores e da integridade. Então, Uhum. é um trabalho de autoconhecimento. Porque se as pessoas falam coisas absurdas sobre você, você fala assim, nossa, mas eu não sou isso. Por que essa pessoa está viajando? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que se você realmente não fez essa lição de casa, qualquer coisa que as pessoas te falam, entra. E aí dói. Né? Mas você precisa ter um pouco de clareza sobre essas coisas, você precisa trabalhar a sua autoestima antes, você precisa trabalhar a sua identidade antes, você precisa trabalhar a sua autoimagem antes, para quando alguém falar abobrinhas para você, você deixar isso passar. Você tem total clareza, você fala assim, nossa, essa pessoa não me conhece, essa pessoa não sei de onde tirou isso, olha a quantidade de problema que essa pessoa tem para estar me Uhum. falando isso. Né? Perfeito, E perfeito. aí isso não interfere. Né? Ah, prefiro fechar com o fulano. Boa sorte com fulano, tá tudo certo. É engraçado, né? Quando a gente tem esse conhecimento e, né, pode ser que tem muita gente que está nos ouvindo agora e é a primeira vez que eles estão se permitindo escutar sobre resiliência, sobre rejeição, né? Porque não é uma coisa normal, assim, as pessoas não acordam, opa, que legal, eu quero escutar um podcast de rejeição, né? Mas todo mundo sofre rejeição todo dia, né? Então, talvez é a primeira vez que as pessoas estão consumindo esse conteúdo aqui no podcast. E é muito interessante notar que quanto mais autoconhecimento, quanto mais profundo você vai no estudo sobre isso, mais resistente você fica a esse tipo de situação. Então você acaba passando até uma mensagem, até uma impressão de ser uma pessoa muito fria, né? Uma pessoa que, cara, parece que tudo que eu falo pro Daniel, nada tira ele do prumo, né? Então quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você se desenvolve no seu interior, mais você fica essa pessoa centrada. Quem está dentro da nossa mentoria, que, né, interage de forma muito mais próxima comigo e com o Dani, pode ter essa percepção, né, durante as semanas do programa de aceleração, por exemplo, como você vai evoluindo, né, dando um passo atrás do outro. E uma das coisas que a gente percebe, Dani, é o impacto que isso causa dentro do topo do funil, dentro de prospecção e abordagem. E quando a gente vai estudar vendas, quando a gente vai trazer a rejeição, a resiliência emocional para dentro da nossa profissão, a gente percebe que nós somos muito mais rejeitados no topo do nosso funil, no início do nosso processo de vendas. Quando a gente fala de prospecção e abordagem. Na semana passada, eu e o Dani, a gente entregou para vocês um baita episódio, né, trazendo 7 formas eficientes de prospectar e abordar clientes. Inclusive, é um dos episódios que teve maior número de ouvintes na primeira semana, por ser um tema sempre muito necessário para quem trabalha com vendas. E a gente chegou a arranhar um pouco sobre resiliência emocional. A gente começou a falar um pouquinho, mas a gente segurou porque a gente já sabia do episódio dessa semana. E quando a gente olha para vendas, olha que interessante. A Mônica, nossa produtora, ela teve acesso a 2 pesquisas, e essas 2 pesquisas elas nos revelam coisas muito interessantes. A primeira delas é uma pesquisa de um CRM, tá? De um CRM chamado Propler CRM. Eu entrei para conhecer, é um CRM muito atrelado dentro do Gmail, ali dentro do sistema de comunicação do Google, né? E dentro dessa pesquisa, foi revelado que 80% das vendas exigem pelo menos 5 follow-ups, porém apenas 8% dos vendedores eles chegam até esse quinto follow-up. 44% desistem após o primeiro não, 22% após o segundo e apenas 12% chegam ao quarto contato. Lembrando que precisa de 5 para você conseguir falar com o decisor, para você conseguir avançar. Não estou falando de vender, hein, Dani? Eu estou falando de avançar. Avançar para uma call, para uma reunião presencial, para uma visita na empresa, enfim. Né? E a segunda pesquisa que a Mônica trouxe para a gente também é de um instituto americano, também dentro do contexto de vendas B2B, só que dessa vez uma pesquisa da Fundera. Né? Apenas 2% das vendas acontecem no primeiro contato, reforçando que quando a gente desiste, a gente não faz os follow-ups necessários dentro da nossa cadência de prospecção, a gente perde muitas oportunidades.
E por último, mas não menos importante, o vendedor que responde primeiro, muitas vezes, leva a oportunidade. Ou seja, de 35 a 50% das vendas são feitas porque o contato entre o vendedor e o cliente foi feito em menos de 4 horas. Em menos de 4 horas. Essa última estatística aqui dessa pesquisa mostra a importância de, mesmo o cliente levantando a mão, você entrar em contato o mais rápido possível. Se você fizer isso em até 4 horas, você tem de 35 a 50% de chances de você levar o cliente para a próxima fase. Eu achei interessante, Dani, por quê? Porque quando a gente vai falar de resiliência emocional, quando a gente vai falar de não, dos nãos que a gente leva, a gente precisa entender que é parte natural do processo. Parte natural do processo. E eu queria que você, como um estudioso desse campo, você trouxesse, de repente, três técnicas ou três, sei lá, três macetes para o amigo ouvinte ele lidar melhor com esse não, principalmente no início, dentro da prospecção e abordagem. Cara, olhando para esse ponto de você ter que fazer no mínimo 5 follow-ups dentro de um cliente para você conseguir fazer uma venda, e grande parte dos vendedores faz um contato só e para, né? Isso está ligado a uma mentalidade do não ser definitivo. Tá? Então, vamos supor, liguei para o Leandro não conseguiu falar comigo agora. Na minha cabeça, o Leandro não quer falar comigo. Eu ignoro a palavra agora. Nessa oportunidade, o Leandro não pôde falar comigo. Se eu ligar para ele amanhã, talvez ele possa, certo? Só que eu levo para o lado pessoal. Eu falo assim, ó, Leandro não quer falar comigo. Se o Leandro não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele. Eu não vou ligar para ele de novo. Se ele tem interesse, ele que me retorne. Esse tipo de... Algumas frases dessa que eu coloquei, às vezes elas parecem até uma desculpinha, parece até um ataque à pessoa, né? Não, se o Leandro tem interesse, eu tentei falar com ele, agora qualquer coisa ele me retorna. Mas, na verdade, é um ataque de medo de ser rejeitado de novo. Faz sentido? Eu não quero ligar de novo e perceber que o Leandro não quer falar comigo de novo. Porque daí, poxa, 2 vezes eu já sabia, entre aspas, que o Leandro não quer falar comigo e eu estou insistindo. Por que eu vou tomar 2 não da mesma pessoa, Leandro? Se já foi não da primeira. Entende? Então eles têm uma dificuldade de entender que o não, ele não é definitivo. Convido o amigo ouvinte a pensar nos 4 principais clientes que você tem na sua carteira hoje, se eles compraram da primeira vez que você falou com eles. Eu tenho certeza absoluta que não. Eu tenho certeza absoluta que vários dos clientes da sua carteira, eles falaram não um monte de vezes para você antes de comprar de você. E por que quando eu estou abordando um cliente, ele fala o primeiro não, ele talvez não pode falar comigo naquele momento e eu já corto todas as tentativas de contato com essa pessoa. Então, por ter uma mentalidade de que o não é definitivo, eu cesso as minhas tentativas de contato. E aí, conforme a pesquisa falou, eu preciso de no mínimo 5 follow-ups para conseguir avançar. Se eu faço só um, quantas vendas são fechadas na primeira tentativa? Eu estou tendo acesso apenas a essa quantidade de possíveis clientes que compram na primeira ligação, que é um número extremamente baixo. Se eu estou disposto a fazer 5, 6, 7 tentativas em cima do mesmo cliente, eu vou estar tendo acesso a oportunidades de empresas que não tomam a decisão na primeira ligação, empresas que não tomam a decisão na segunda ligação, empresas que vão precisar de um processo um pouquinho mais longo, uma cadência um pouquinho maior, vão precisar se relacionar um pouquinho mais com a pessoa antes de conseguir fazer aí uma primeira compra. E aí tem um segundo ponto que é mais importante. No B2C,
as pessoas têm uma impulsividade maior. Você tem uma chance maior de vender na primeira ligação para uma pessoa física, tá? Agora, no B2B, difícil, tá? Você ligar e as pessoas já comprarem na primeira ligação, já toparem tudo na primeira ligação. E quanto mais alto o ticket, pior fica. Se você está trabalhando com um ticket de 50 mil para cima, talvez você vai precisar fazer 10, 12 tentativas, pontos de contato ao longo de 3 meses para você conseguir fechar uma venda. Né? Se a gente estiver falando de vendas de 6 dígitos, né, 100 mil reais para cima, isso daí vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você, amigo ouvinte, vendedor, gostaria de migrar para um modelo de mais alto ticket, que te traga mais faturamento, saiba que a resiliência é uma das coisas que você vai precisar, com certeza, porque os ciclos são muito mais longos. Certo? Então, você entender que o não, ele não é definitivo, é super importante. Quantas vezes a gente vende para uma pessoa que falou não pra gente? Quantas vezes a pessoa coloca uma objeção, você contorna, ela compra. Tem gente que confunde até a objeção com rejeição, né, Lê? Acha que uma objeção Exatamente. é uma desculpa para o cliente não comprar. E aí eu desisto ao invés de contornar, né? Então, essa é a minha primeira dica, tá? É isso aí. Conforme você falou sobre a dificuldade maior no topo do funil, o topo do funil ele é mais gelado, é onde os contatos acontecem, são as primeiras ligações, as primeiras abordagens, onde a gente não conhece as pessoas. E existe muito uma resposta automática dos leads, né? Se você está prospectando gelado, você liga para uma pessoa, a pessoa não está esperando o contato, a resposta automaticamente ela vai falar que ela não tem interesse, que ela não quer, que ela não pode falar, que me liga Sim. depois. Ela vai dar um jeito de te rejeitar porque não existia um interesse prévio. O nosso cérebro ele é programado para nos proteger de alguma coisa nova, de algum risco, e muitas pessoas consideram um vendedor ligando como um risco, certo? E ela é feita para economizar energia. Se eu não estou procurando isso para comprar, eu não tenho por que marcar uma reunião com você. Eu não tenho nem por que ouvir você agora. Eu quero voltar a fazer a atividade que eu estava fazendo antes. Então, é muito comum o nosso cérebro rejeitar todas as ofertas que a gente recebe ao longo do dia. Tem um dado interessante de neurociência, né? Que a gente recebe uma pessoa numa grande cidade hoje, né? Acho que a cidade era de 2023, né? Ela recebe mais de 1.000 impulsos comerciais por dia. Entende? Então a gente automaticamente rejeita tudo. Eu olho para um outdoor, estão tentando me vender. 1 a cada 5 stories estão tentando me vender, é um patrocinado. O tempo inteiro você está olhando uma propaganda, olhando um anúncio, olhando um merchandising, olhando alguma coisa que está tentando te vender. Se você entra no shopping, nossa senhora, você é bombardeado de 50% off, não sei o que, as pessoas saindo de dentro da loja para tentar te vender coisa. O nosso cérebro automaticamente fala não para todo mundo, senão o nosso dinheiro acaba nas 2 primeiras horas do primeiro dia do mês, Lê. Faz sentido? Total. E se você colocar nessa equação o WhatsApp, né? A quantidade de, a quantidade de conversas que a gente tem aberta dentro do WhatsApp e de interações, isso aí fica ainda mais complexo, né, Dan? E a gente tá falando de uma pessoa normal, a gente não tá falando de um É. compras e a gente não tá falando de uma pessoa em cargo de decisão. Porque essas pessoas recebem tentativas de pessoas ligando para elas o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Certo? Então, eu não posso levar essa resposta por reflexo, essa resposta automática, como uma rejeição pessoal. Você já imaginou se as pessoas de telemarketing levam as pessoas que não querem falar com elas como uma ofensa pessoal? Lê? A pessoa vai Nossa. parar, fica deprimida no primeiro dia. Você entendeu? Só que as pessoas que fazem esse trabalho, elas estão muito bem preparadas para entender que, cara, eu estou ligando para um monte de gente que não quer falar no telefone, que não está esperando o contato.
eu vou conseguir falar com X pessoas por dia em média. E aí, quando não vem, eu já estava esperando. Aí a questão da previsibilidade, do processo, das taxas de conversão jogam a favor do vendedor, Lê. O não faz parte do processo. Se a minha taxa de conversão esperada no topo do funil é de 20%, a cada 10 ligações que eu fizer, 8 eu já sei que vai ser não. Faz sentido, Lê? Total, cara. E aí por que eu fico bravo achando que o problema é comigo quando eu recebo não, se o não ele já estava... Nossa, cara, ele estava predestinado, estava escrito, você vai fazer 10 ligações e você vai ter 20% de taxa de conversão. 8 pessoas, eu não sei nem quem são e eu não sei nem quem vai ligar. 8 pessoas não vão querer. Tá escrito, cara. É o processo, prevê isso. E aí quando alguém fala não para você, você acha que você é a pior pessoa do planeta. É o cocô, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? E aí não adianta, né, bicho? O negócio já estava previsto e eu estou levando para o lado pessoal. Então, isso também vai ajudar. Você entender que o não ele faz parte do processo. Para você encontrar 2 pessoas que vão agendar uma reunião com você, você precisa passar por 8 nãos. É o custo. É o custo. Sim. Faz parte do processo. Qual que é a parte boa? Se você não liga para esses nãos, você está mais preparado para fazer 30 ligações e conseguir 6 reuniões. Porque esse é o ponto positivo da rejeição, Lê. Se o não para de doer, eu consigo aumentar o volume. Porque a maior parte das pessoas não prospecta, não é porque não gosta de prospectar ou porque não sabe prospectar. É porque não aguenta a quantidade de rejeições do topo do funil. Se eu aprendo a lidar com a rejeição, eu posso tranquilamente fazer mais ligações do que a média. Porque não é falta de tempo. Uma ligação não atendida, uma ligação que vai ser um não rápido, ela não toma tempo. O problema é que as pessoas não aguentam isso. As pessoas procrastinam essa atividade por não gostar dessa sensação de ser rejeitado. Agora, se eu vou fazer 30 ligações para conseguir marcar 6 e o meu colega do lado aguenta fazer 10 ligações, só aguenta 8 rejeições e ele marca 2, ou essas 8 rejeições previstas deixam ele tão baqueado que o humor dele despenca, a confiança dele despenca, que nem as 2 reuniões que estavam previstas ele consegue agendar. Lê. Faz sentido, cara? É Total, complicado total. esse ponto. Se o não ele me coloca num lugar muito ruim, muito desconfortável, que aumenta a minha insegurança, diminui muito a minha autoestima, as minhas ligações passam a ficar tão ruins, as minhas reuniões passam a ficar tão ruins que a minha taxa de conversão do funil inteiro acaba sendo derrubada. E aí a minha performance vai junto, por não saber lidar com rejeições que estavam previstas no processo. Né? Levar para o lado pessoal coisas que não deveriam levar para o lado pessoal. E aí, olha só, né, que curioso, porque a gente tá falando de resiliência, a gente tá falando de rejeição, e o não que você recebe, ele é um dado, né? Ele é um feedback do cliente. Não, não agora, não tô vendo valor, não é o timing, né? Não, porque eu não tive a percepção de valor, eu não consegui entender. E existe um ponto também que eu queria reforçar, que é aonde o seu cliente está na jornada, né? Você falou muito rapidamente, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada nisso, que é aonde é que o cliente está na jornada? Será que ele está mais no topo, né? Aprendizado e descoberta, ele não sabe que ele tem um problema. Se você tiver numa prospecção ativa, pegando essa galera do topo, é mais difícil. Você vai receber mais não, por quê? Porque a pessoa não está buscando aquilo que você vende. É diferente de quando você conversa com um cliente que, pô, já está interessado, né? Ele já está interessado na sua solução, ele já conhece, ele já. De repente ele já visitou tua empresa, tua loja, a loja do concorrente, já conheceu. Então é uma pessoa mais aquecida, mais no fundo do funil. Então você pode ter a impressão de receber menos rejeição, menos não dessa pessoa. Mas é que ela está mais aquecida no momento de compra, né? Ela está mais próxima do momento de fechar negócio.
Então, a rejeição ela também é inerente à fase do funil de compras do nosso cliente, onde é que ele está nesse momento, né? Então, alguém que responde não, não é uma prioridade nesse momento, para mim é um não muito mais leve do que não, eu não vou fechar com você, Daniel, eu vou fechar com o seu concorrente. Eu acho que esse não é muito mais pesado, né? Ele é mais pesado porque a expectativa está mais alta. Na Uhum. primeira ligação, eu não tenho muita expectativa. Eu tenho expectativa de repente, conseguir marcar uma reunião. Agora, se eu já fiz 3, 4 reuniões, eu já mandei a proposta, eu já negociei, eu já contornei a objeção, eu quase que já estou contando com a comissão dessa venda, e aí o cara fala não, dá inclusive uma sensação de, poxa, trabalhei tanto por essa venda, fiz tanta coisa por esse cara, gastei um tempão, fiz um monte de esforço, achei que ia dar certo. A expectativa elevada também deixa o não mais dolorido, né, Lê? Pô, expectativa é a mãe da frustração, né? Já dizia o velho filósofo. E às vezes você coloca tanta energia ali, né, naquele cliente e acaba não lendo as entrelinhas, né? Não acaba interpretando corretamente dentro da comunicação com aquele cliente, você acaba levando essa bordoada aí. E vamos ser sinceros, eu já levei vários dessa, o Dani também já levou, tá tudo bem, a gente estamos juntos, tá? Daniel Mestre e você que nos ouve. Eu tenho agora uma questão bem específica para a gente falar um pouquinho de como construir o hábito de lidar melhor com a rejeição. Mas antes, eu queria fazer um pedido para o nosso amigo ouvinte. E aí, você está gostando deste conteúdo aqui, deste episódio do Papo de Vendedor? Então faz o seguinte, cara, se você estiver no YouTube, já deixa teu like aqui, se inscreve no canal e faz um comentário. Eu quero saber qual é o teu insight até esse momento do nosso podcast. Se você está no Spotify, eu quero puxar a sua orelhinha, porque eu estava vendo uma estatística do nosso Spotify e apenas 27% dos nossos ouvintes são assinantes do nosso canal. Então, se você prefere consumir o conteúdo no Spotify, clica na marca Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e assina. Clica no botão assinar, é gratuito, tanto no YouTube quanto no Spotify, é gratuito. E né, já aproveita para você não perder nenhum episódio. Inclusive, o episódio da semana que vem está imperdível. Eu não vou dar spoiler, mas esse episódio vai te ajudar a acelerar teu resultado em novembro. Então já fica a dica para você. Né? E se você estiver assinando ali no Spotify, do lado tem as estrelinhas. E aí você pode dar 5 estrelinhas para o nosso podcast. Isso ajuda muito o Spotify e o YouTube a entregarem mais o nosso conteúdo para profissionais como eu, como você, como o Daniel Messi. Tamo junto? E agora, não menos importante, eu queria pedir para você, queria pedir a sua ajuda para a gente ganhar o prêmio de melhor podcast do Brasil. Nós passamos para a segunda fase, confesso que eu fiquei um pouco chateado, porque a gente passou, se não me engano, em quinto lugar. E nós precisamos de você, nossa audiência cativa, para a gente virar esse jogo. Então tem um link na descrição desse podcast, vai chamar Prêmio MPB, Prêmio Melhor Podcast do Brasil. Você vai clicar e você vai fazer a sua votação. Você vai fazer um cadastro rápido ali para evitar hackers e golpes. E aí você vai selecionar a categoria Comunicação, Marketing e Vendas e vai clicar em Papo de Vendedor. Você pode finalizar a tua votação. Cara, menos de 5 minutos você nos ajuda. Isso é uma retribuição muito importante para o nosso trabalho, para o meu trabalho, para o trabalho do Dani. Isso seria muito importante. A gente tem uma equipe por trás. Não só eu e o Dani fazemos, né, construímos o podcast, mas a gente tem uma equipe por trás. Isso seria muito importante para nós. É rápido e não te custa nada. Então eu conto com a tua ajuda. Beleza? E Dani, partindo agora para o nosso quarto tópico aqui, eu queria falar um pouquinho de hábito ou de comportamento, né? Quais seriam, na sua visão, os hábitos ou comportamentos que podem ajudar a fortalecer a mentalidade e a reduzir o impacto emocional da rejeição? Vamos lá, Lê. De dica rápida aqui para os nossos ouvintes. Acho que o principal gatilho que você pode colocar é que, independente do não, ele ter vindo no topo do funil, no meio do funil, tente entender que ele pode ser positivo, certo? Ele pode ser positivo por alguns motivos. Você está tentando. Você ter tomado um não hoje
te coloca mais perto de vender do que uma pessoa que não fez nenhuma ligação. Esse já é o primeiro ponto. Né? Você, mesmo não tendo vendido nada, você já está fazendo mais do que quem não está fazendo absolutamente nada. Então, show de bola. Continue ligando, certo? Porque você vai encontrar sims no meio do caminho seguindo o seu processo. O segundo ponto é você entender que o não, ele é uma oportunidade de melhoria, certo? Se você considerar que cada não que aparece para você, ele tem uma lição embutida, quanto mais não você toma, mais rápido você cresce. Faz sentido? Então, se você topar fazer essa reflexão, você não precisa fazer isso com todos os nãos que você recebe, né? Mas se você topar fazer isso com alguns, pô, Leandro atendeu o telefone, eu fiz a minha abordagem e ele não teve tanto interesse em continuar. O que eu poderia ter feito de melhor nessa ligação para despertar o interesse do Leandro? Será que ele estava no piloto automático ali, rejeitando, e eu não consegui tirar ele do piloto automático? Será que eu usei uma pergunta desinteressante? Será que eu não consegui me conectar direito? Será que faltou eu tentar criar um rapport? Será que faltou um quebra-gelo? O que eu poderia ter feito de melhor? Se você começa a fazer esse exercício algumas vezes por dia nos nãos que você recebe, e tudo bem se você... Cara, mas eu fiz tudo certo, e o Leandro falou não. Tudo bem. Mesmo a gente fazendo tudo certo, existe uma porcentagem de pessoas que vão falar não pra gente. E tá tudo certo. Você precisa, isso também precisa estar num lugar ok internamente. Agora, se eu penso que sempre eu posso melhorar minha abordagem, se eu faço essa pequena reflexão, pego a call para ouvir, né? Penso como eu posso fazer melhor na próxima ligação ou no próximo cliente que eu perceber que é meio parecido com o Leandro, para chamar mais a atenção, para despertar um pouco mais de interesse na conversa. O não pode ser um professor. Se for mais no fundo do funil, eu tenho mais coisa para olhar, certo? Poxa, apresentei uma proposta e o cara não gostou da proposta. Será que eu fiz bem o levantamento de necessidades, Leandro? Será que eu conectei bem as dores que eu descobri no levantamento de necessidade com a solução que eu vendo? Será que eu consegui gerar valor suficiente? Será que eu descobri bem os critérios que importavam e eu apresentei bem a resolução desses critérios dentro da minha proposta? Por que será que ele não gostou? Por que será que ele preferiu outro? Ou por que será que ele viu mais valor em outra solução? O que eu poderia ter feito de melhor nessa apresentação? O que será que eu poderia ter feito de melhor no levantamento de necessidades? Perfeito. Como que eu podia ter contornado melhor aquela objeção, para ao invés dele falar não para mim, ele falar talvez e eu ter mais uma chance? Se eu colocar o não como o meu principal professor, o principal sinalizador de que existe um feedback naquele lugar, onde eu posso me transformar em alguém mais eficiente, mais interessante, mais consultivo. Porra, eu quero mais nãos. Eu topo aumentar a minha boca do funil, porque mesmo quando eu sou rejeitado, eu tenho oportunidade de melhoria. Se eu só recebo sim o tempo inteiro, Leandro, vamos supor que eu só vendo por indicação. Tem um monte de gente que a gente conversa que o cara fala, não, eu só vendo por indicação. Eu não prospecto, eu não faço nada. Quando eles me indicam, eu vendo. Tudo bem, a taxa de conversão de indicação, com certeza é a maior que existe, né, Lê? Como que você está entendendo como melhorar o seu processo se você só vende por indicação? Se na verdade são as outras pessoas que estão te vendendo. Se você não prospecta, se você não faz reuniões, se você não está fazendo levantamento de necessidades, se você não está mexendo na sua proposta, se você não está contornando a objeção, como você tem a oportunidade de melhorar? Se eu só vendo por indicação, eu estou estagnado, na dependência completa de indicações. Se elas pararem de vir, eu não vendo mais nada e eu não consigo nem vender. Porque tá seco todos os outros canais e eu só tenho um processo em cima de indicação. Se eu estou lidando com um não, eu tenho oportunidades de melhoria. Outra coisa que eu costumo falar para alunos, clientes, né?
Tem gente que fala assim, nossa, minha taxa de conversão tá altíssima, eu tenho 80% de taxa de conversão. Eu falo, então você tá deixando dinheiro na mesa aqui, pelo amor de Deus. Porque tem muito mais gente que poderia comprar de você. Você tinha que estar tomando mais não. Se você não está tomando no mínimo metade de não, tem muita gente que compraria de você e você não está nem conversando. Existe pouca exposição. Existe pouca exposição. Então, nossa, minha taxa de conversão é maravilhosa. Provavelmente seu volume, a sua exposição é baixíssima. Uhum. E não tem nada de glorioso nisso. Entende? Eu já dei o exemplo, né? Eu dou esse exemplo no programa de aceleração. Eu já tive um mês de 100% de taxa de conversão. Foi o mês mais ridículo da minha história. Eu recebi uma indicação e vendi para essa uma pessoa. Eu não prospectei, eu não fiz reunião, né? A nossa agenda estava completamente lotada naquela época, né? E a gente falou, cara, não dá para colocar mais cliente para dentro, vamos segurar, né? A gente parou a máquina de vendas, né? Por conta de agenda muito lotada. Eu fiz uma venda. Uma pessoa que queria comprar de mim, pediu, eu vendi, 100% de taxa de conversão, faturamento ridículo, né? Tudo ridículo. Se você olha só a taxa de conversão, parece que foi ótimo, né, Ale? E foi um mês que você não foi rejeitado, né? Foi um mês que eu não fui rejeitado. E foi um mês que eu não aprendi porra nenhuma também, não melhorei nada. Parei de treinar, tudo, né? Não fiz as atividades que eu deveria estar fazendo. De que adianta? Né? Eu tenho certeza que quando você olha dois vendedores em curva de aprendizado, tem um vendedor que fala, eu não sei ainda, vou devagarzinho, tô fazendo uma call ou outra, tô assistindo os outros venderem, não coloca a mão na massa, esse cara demora demais para aprender. Você pega um cara e solta na metodologia tubarão nasce nadando, você já tem uma call amanhã, né? Esse cara, ele apanha tanto que ele começa a aprender, bicho. Ele começa a aprender rápido. Por quê? Porque o não, ele é um excelente professor, cara. Essa é a mentalidade certa, né, Lê? Com certeza, Dan, com certeza. O grande lance é o amigo ouvinte entender que resiliência se constrói na rotina, não na teoria, né? Então, a resiliência é a soma de pequenas decisões diárias, principalmente decisões de continuar tentando. Então, turma, não existe mentalidade forte sem uma prática consistente. A sua capacidade de lidar com a rejeição ela vai melhorando conforme o volume de abordagens, conforme você repete essas abordagens, você vai fazendo ajustes e você vai criando esse hábito, né, de abordar sem medo de ser rejeitado. E isso vai fortalecendo a sua confiança e você entra num ciclo super positivo, né? E essa é a grande diferença entre um profissional de vendas que, em tese, se mostra como alguém que não tem medo de ser rejeitado, como não leva o não para casa, que é o título do nosso episódio, versus alguém que acaba inconscientemente fugindo de fazer a abordagem comercial justamente para não ter, né, esse não sendo revelado. E uma das coisas que você pode fazer, e que eu fazia no começo da minha jornada, é criar, por exemplo, um ritual para blindar sua mente, para blindar seu coração com relação a entrar em contato com o cliente, fazer uma abordagem, numa prospecção ativa, numa prospecção passiva ali. Você pode fazer isso através de uma música, tá? Toda vez que eu escutar essa música, eu vou elevar a minha confiança, a minha percepção de valor, o meu entusiasmo, e ao entrar em contato com o cliente e estar nesse estado de confiança, eu vou ter menos chance de ser rejeitado. Você pode revisar conquistas, né? Você pode, aquele clientaço que eu tenho veio de uma prospecção ativa, foi difícil, mas hoje ele é meu cliente. Né? Então você pode revisar essas conquistas. É muito importante você ter claro os seus objetivos. Por que você está prospectando mais? Por que você está entrando em contato com esse cliente? O que você quer? Você quer bater meta? Você quer fazer mais grana? Você quer ter a maior carteira de clientes da empresa? O que você quer com esse movimento? Falar que você quer vender mais para ganhar mais é fácil, mas eu quero que você vá um pouquinho mais para dentro. Um pouquinho mais para dentro. Por que eu quero fazer isso? Né? Por que o Leandro e o Daniel eles querem ter um podcast cada vez com uma audiência maior, uma audiência mais inteligente, uma audiência mais interessante?
Por que a gente se propõe a criar conteúdo toda semana para dentro do nosso podcast? A gente tem que olhar para dentro, porque os motivadores externos, eles não são o suficiente para você manter um projeto como esse durante 5 anos. O que eu estou falando para você é que você tem que ter motivadores fortes, porque senão você não vai ser um profissional de longo prazo. E o longo prazo sempre é justo. Quem fala isso é Jerônimo Temer, honrando a fonte. O longo prazo sempre é justo. E ele sempre vai retribuir, o longo prazo sempre vai retribuir aqueles que trabalham de forma consistente e constante nas suas carreiras, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado, nas suas ações, nas suas vendas, na sua carteira de clientes, pensando no cliente e fazendo boas vendas. O curto prazo não. O curto prazo ele pode te enganar, ele pode fazer você achar que você está indo pro caminho certo, que você tá prosperando, mas não. Agora, se você não fizer hoje, você não constrói a longo prazo. Para ter longo prazo, você vai ter que passar pelo curto. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então você vai ter que transformar a resiliência num hábito. Eu não estou resiliente, eu sou resiliente. Eu não estou resiliente, eu sou. É diferente. Eu sou. Quando eu sou, eu Faz trago isso parte para da dentro de identidade. mim. Isso. Faz parte da identidade. Então, quando um cliente fala não para mim, eu não quero fazer seu treinamento, eu não quero fazer sua mentoria, dentro de mim eu falo assim, poxa, que pena, ainda não é a hora dessa pessoa. E tá tudo bem, a minha vida continua, eu vou pro próximo cliente, eu vou pro meu próximo trabalho, eu vou fazer sempre o meu melhor, né? Eu vou sempre fazer o meu melhor. Então, para a gente poder finalizar esse episódio e finalizar com chave de ouro, tenha tranquilidade em receber não. E estude, né? E pratique a resiliência. Pratique, porque é que nem você quando você vai na academia. Quando você vai na academia, você começa a treinar o teu músculo, né? E você não pega muito peso. Você não pega muito peso. Você não consegue fazer todas as séries, né? Você faz. O Daniel corre. Você não corria 10 quilômetros há 2, 3 anos atrás, como você corre hoje, provavelmente. Né? Você foi ganhando resistência, você foi treinando, você foi mudando a passada da perna, o ângulo do joelho, você foi correndo mais e sentindo menos dor, você melhorou seu tênis, a meia, sabe? Você melhorou o contexto para você construir uma corrida melhor. A mesma coisa o treino, né? Você não pega peso sem se preocupar com a posição do seu corpo, a posição do músculo, né? Sem alongar antes. Agora tá numa uma moda positiva de você fazer aqueles exercícios de. Ai, me fugiu o Mobilidade. nome, cara. Mobilidade. Agora você faz mobilidade, coisa que, cara, 2, 3 anos atrás não existia para mim. Talvez não existia para mim. Mas hoje, antes de você treinar, não. Você tem que aquecer e fazer exercício de mobilidade. Solta o músculo e tal. Cara, a resiliência é a mesma coisa, né, Dan? A inteligência emocional é a mesma coisa. A disciplina e alta performance é a mesma coisa. Você precisa estar no movimento. Você precisa olhar e falar assim: eu sou disciplinado, eu sou uma pessoa de alta performance, eu sou emocionalmente inteligente, eu sou resiliente. E você vai construindo a ponto de virar um monstro. Né? Que tipo de monstro? Que machuca as pessoas? Não. Mas um monstro que não deixa ninguém machucar você. E é aí que o bicho pega, né, Dan? Porque justamente as pessoas só machucam a gente o quanto a gente permite. É. Se eu permito que a palavra de alguma pessoa que eu não conheço tenha efeito sobre mim, eu que dei esse efeito para a pessoa, eu que dei esse poder para a pessoa. Se eu não dou o poder para ninguém, se eu não deixo ninguém falar para mim o quanto eu valho, o quanto eu sou bom ou não sou bom ou qualquer coisa, ninguém me machuca, cara. Ninguém me machuca. Entende? Só que daí eu preciso, de novo, eu preciso saber qual é o meu valor, porque senão o que as outras pessoas falarem, talvez eu acredite, porque eu não sei qual é a verdade. Eu não fiz o exercício anterior. E tem um outro ponto, Lê, que eu acho que é divertido, tá? E aí vale pra gente finalizar o episódio. O não, ele deixa o sim muito mais gostoso. Entende? Cara, se a venda ela é difícil de fazer, se você precisa fazer um monte de reunião difícil para conseguir fazer uma venda, quando sai uma venda é uma delícia, cara. Certo?
Se as vendas são sempre fáceis, se eu não tomo não nenhum, se eu não tenho nenhum tipo de dificuldade, é sem graça pra caramba, bicho. É sem graça, Uhum. entende? Total. Então, a sensação de você ser uma pessoa vencedora, de você ser uma pessoa que conquista as coisas difíceis, é muito maior quem escolhe o caminho de passar por situações adversas, colocar a cara a tapa, se expor, prospectar, fazer as tarefas mais difíceis, fazer as coisas que o mediano não faz. Você vai ter um resultado muito diferente. Muito diferente. Uhum. Quem não prospecta, quem foge de rejeição, quem só quer o caminho fácil, quem dá desconto o tempo inteiro para evitar negociações mais difíceis, esse cara ele tem uma média de resultado muito baixa. Muito baixa. E a média do Brasil, o vendedor médio, ele está vivendo essa vida aí. Se você quer um resultado diferente, você faz as atividades que menos gente estão dispostas a fazer. Ah, mas menos gente faz é porque não funciona. Não, não é porque não funciona, é porque é mais difícil, é porque precisa ter uma resiliência, porque precisa aguentar o tranco, porque é para menos gente. Menos pessoas aguentam fazer. Porque as pessoas adoram uma zoninha de conforto. E quem está disposto a viver o difícil encontra o resultado mais bacana, bicho. É esse o convite. Aprender a ser resiliente, fazer as atividades mais difíceis e conquistar os resultados mais legais. É simples. É mais legal lidar com o não, porque depois do não tem tesouros muito maiores do que estão facinho ali, é fácil acesso. Exatamente, exatamente. E eu tenho um convite pra você. Se você me falar não, eu vou ficar chateado, mas eu vou fazer o convite mesmo assim, certo, Daniel Mestre? Olha Né? lá, vamos Olha lá. só, a fase do funil de vendas mais desafiadora é o topo do funil, é a parte de prospecção e abordagem. Semana passada a gente falou sobre prospecção e abordagem e hoje a gente está falando sobre resiliência emocional, mas eu quero convidar você a sair nesse momento, exatamente, a sair deste episódio do podcast, sair do método assíncrono. Tá eu e o Dani conversando aqui, nós estamos ao vivo aqui, agora são exatamente 3h34 da tarde enquanto a gente está gravando. E eu quero que você venha para o método ao vivo. Você vai estar comigo e com o Dani no dia 1º de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, online e ao vivo no Zoom. Exatamente. Nós vamos fazer um workshop chamado Laboratório da Prospecção. Nós vamos ajudar você a construir o seu perfil de cliente ideal, a desenhar a sua cadência de prospecção, a usar a inteligência artificial para melhorar as suas abordagens de telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn. A gente vai falar muito sobre como se conectar verdadeiramente com o seu cliente durante essa etapa do funil de vendas. E claro, a gente vai falar sim sobre resiliência emocional, sobre como nós podemos ser mais resilientes e, através de técnicas, mergulhar cada vez mais para você montar uma máquina de prospecção, para você fazer de 2026 o ano mais incrível da sua carreira. A gente quer que você tenha todo o material necessário para você poder construir esse ano na sua carreira ou se você é empresário na sua empresa. Esse workshop ele tem um valor de investimento muito pequenininho. Se você correr, talvez o valor do investimento seja menor do que uma pizza, exatamente. Poxa, Leandro, mas se é tão barato, por que, que você está cobrando? Né? Isso não depõe contra a qualidade do seu trabalho? Na verdade, o que eu estou comprando aqui com esse valor ridículo de investimento é mais barato que o melhor livro de vendas que existe hoje. É mais barato que isso, eu posso te garantir. Eu estou comprando o teu comprometimento. Eu quero que você esteja comigo e com o Dani online e ao vivo, de corpo, alma e coração presentes. E aí a gente vai passar um dia muito produtivo, eu tenho certeza que você vai tirar muito valor disso. Combinado? Tá feito o convite, tem o link na descrição deste podcast, certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. Tá feito o convite, queremos passar um dia inteiro com vocês e o investimento não vai ser um problema. O custo ele é praticamente ilusório. É isso aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para você receber conteúdos como esse
tá? Se inscreva, é de graça, se inscrever é de graça, vai lá, se inscreve. E claro, deixe um comentário aqui pra gente, eu amo ler os comentários dos nossos amigos ouvintes, sempre muito educados, sempre trazendo insights, colocando seus pontos de vista. Os nossos ouvintes são os mais inteligentes do mercado, você pode ter certeza absoluta. Tamo junto, semana que vem mais um episódio do Papo do Vendedor para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!